Como nós estamos passando esta semana aflitos com a situação dos nossos irmãos do litoral norte paulista, nós não podemos deixar de começar esse programa tratando desse tema que tem gerado tanta comoção e também solidariedade. Agora vamos ao vivo ouvir o pronunciamento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então essa questão da desmobilização das pessoas em área de risco é muito mais complexa do que o CEMADEM chegar e dizer, eu dei um alerta. Isso não resolve nada. Então a gente vai ter que enfrentar isso. Não foi a primeira crise, nós temos que aprender com essa para evitar as próximas. Pega o seguinte, como é que é Carapicuíba? Como é que é Mauá? Como é que é Franco da Rocha? Como é que é Francisco Morato? Já parou para pensar quanta gente mora em área de risco lá? Aí você emite um alerta, vai chover muito. E aí? Vai resolver? Então a gente tem que aprimorar a nossa tecnologia de chamamento. Nós temos que despertar a consciência para isso. A gente tem que passar a ter a disciplina que algumas outras sociedades já têm. Aí é escola, é treinamento, é tecnologia. Então a gente vai investir. Eu estou olhando para frente, eu sempre olho para frente. Você vê que eu assumi, eu não fico falando do governo passado, não fico criticando, estou olhando para frente. Então o que a gente vai fazer? Investir em radar. Opa, detectamos aqui que a gente pode investir em radar. Radar mais moderno, radar no litoral. Pô, precisamos mudar a lógica com a telefonia, né? Precisamos sofisticar, precisamos de broadcast. Então precisamos melhorar o sistema de notificação. Porque ir para a televisão, ó, que nós fomos nas TVs de maior audiência. Nós estamos no SP2, nós estamos no SP1, para avisar, tem risco de escorregamento. Não adiantou. E a gente achava que estava cumprindo nossa obrigação, que estávamos fazendo o melhor com as ferramentas que nós tínhamos. Nós avisamos as defesas civis municipais. Então a gente já viu que precisa ter sistema de alarme, precisa ter gente treinada, precisa ter, disciplina. A gente vai ter que aprimorar isso. E mais do que isso, aí vem o lance da habitação. A gente tem que começar, neste caso aqui, a tentar tirar as pessoas da área de risco. Né, para transformar isso num exemplo. Pô, se a gente fez aqui, a gente pode replicar em outros lugares. Então vamos começar a replicar isso. Vamos resolver o problema? A gente tem que dar os primeiros passos. Porque você deve ter mais de 1 milhão de famílias em São Paulo, só em São Paulo, morando em área de risco. Como eu falei, tem cidades inteiras que estão em área de risco, que são área de risco. Que foram cidades onde se ocupou a topografia que tinha disponível. Então a gente vai ter essa desocupação. Veja o esforço que foi feito no governo Serra para desmobilizar os bairros cota. Esforço gigantesco. Para impedir a chegada de novas pessoas, proibir novas construções, para monitorar, etc. E mesmo assim, quando você vai ver o resultado, quantas famílias foram removidas de área de risco. E eles trabalharam muito bem. Foi case de sucesso. Mas mesmo assim, a efetividade é baixa. Como é que a gente vai resolver o problema dos 1 milhão de pessoas que moram em área de risco? Eu não sei. Eu queria ter essa resposta. O que nós vamos fazer é começar a dar os primeiros passos. E aí, nós temos que ter um programa habitacional que seja muito vigoroso. Muito vigoroso. A gente tem que ter capacitação dos municípios para ter planos diretores que tragam uma disciplina em termos de ocupação, uso e ocupação de solo. E a gente tem que ter fiscalização. E não é fácil falar isso aqui, é teoria, né? É fácil pra caramba, mas desmobilizar a área de risco, e aí onde não tem jeito, a gente vai ter que entrar com obra de contenção. Então, é muito complexo o problema. É muito complexo. E nós vamos tentar fazer a nossa parte e dar os primeiros passos. Nós vamos tentar dar a nossa contribuição. É isso que a gente vai fazer agora, tentando olhar para frente, porque é um problema muito sério, muito complexo. Não se resolve em 1 ano, não se resolve em 2 anos, não se resolve num mandato, não se resolve em 2 mandatos.
você tem que criar uma política pública que seja consistente, que essa política pública inspire gestores e que a gente tenha continuidade. Então, é algo de muitos anos para frente. E eu espero que um dia a gente possa resolver. E é olhando para frente que a gente vai resolver, não é olhando para trás. Governador, tudo bem? Boa tarde. Felipe Brandão, Jornal da Record. Aí vocês acompanharam o trecho desta belíssima resposta do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está trabalhando em loco, no local, no epicentro, né, da tragédia do litoral norte, que acabou se convertendo numa crise humanitária. E você também pode ajudar, né? A gente não é autoridade, nós não estamos trabalhando lá diretamente com o governador Tarcísio, mas a nossa colaboração ela é fundamental. A Jovem Pan, ao lado de organizações nacionais, filantrópicas e internacionais, como a Cruz Vermelha, iniciou uma campanha que é uma corrente de solidariedade. Nós estamos arrecadando qualquer valor, através da Cruz Vermelha de São Paulo, para que sejam comprados roupas, camas, colchões, produtos de higiene básica, de limpeza, para que sejam comprados alimentos, água potável e para que nós, através disso, possamos dar um pouquinho de esperança a quem perdeu toda a dignidade nessa tragédia. Você pode doar qualquer valor. R$1 ajuda, 2 ajuda, 5, 10, quanto você puder e quanto o seu coração mandar. Você pode fazer um Pix. A chave é o e-mail que eu vou dizer agora. Prestem atenção. SOS Chuvas, chuvas no plural. Repito, SOS Chuvas, cruzvermelhasp.org.br. Se você tiver em casa água, alimentos não perecíveis, roupas, colchões, produtos de higiene e limpeza e quiser doar esses produtos, doar esses bens, esses alimentos, você pode entregá-los na sede da Cruz Vermelha aqui em São Paulo, que fica na Avenida Moreira Guimarães, 699. Avenida Moreira Guimarães, 699, aqui em São Paulo. E, para todo o Brasil, faça a sua doação de qualquer quantia pelo Pix. Chave soschuvas@cruzvermelhasp.org.br. Que Deus nos abençoe e abençoe também as famílias vitimadas pelos temporais no litoral norte.